Sabe, nesse mundo da tecnologia que não para um segundo, todo mundo está correndo atrás de alta performance, né? Mas, e se eu te disser que a chave para isso não está em mais uma ferramenta da moda ou em outra metodologia ágil? E se a resposta estivesse na nossa mente? Hoje, a gente vai mergulhar fundo e decodificar esse segredo. A gente vai descobrir como desbloquear um estado de performance e, olha só, de satisfação que a maioria das equipes de tecnologia só consegue sonhar. Pensa aí na sua equipe, ou em equipes que você conhece. A rotina não parece às vezes um pêndulo, que fica balançando entre dois extremos bem ruins? De um lado, aquela ansiedade, sabe? Um desafio que parece gigante, impossível de resolver. E do outro, o tédio. Aquela tarefa repetitiva que não te desafia mais em nada. E o pior é que ficar preso nesse vai e vem, nossa, isso não só acaba com a energia da pessoa, como também destrói a capacidade da equipe de inovar, de entregar algo de valor de verdade. Então, essa sensação de caos, de esgotamento mental, isso tem nome, viu? É o que a gente chama de entropia psíquica. Parece complicado, mas a ideia é simples. Imagina tentar ouvir várias estações de rádio ao mesmo tempo. É só barulho, confusão, né? É exatamente isso que acontece na nossa cabeça. É um ruído mental que aparece quando existe um descompasso total entre o que a gente sabe fazer, as nossas habilidades e os desafios que estão na nossa frente. E esse descompasso, esse desequilíbrio, ele aparece de duas maneiras que, olha, todo mundo na área de tecnologia conhece muito bem. De um lado, a ansiedade. Pensa só, um desenvolvedor júnior jogado para lidar com um sistema legado super complexo, sem ninguém para ajudar direito. É desespero na certa. Agora, do outro lado, o tédio. Pega aquele sênior super experiente e bota ele para fazer só tarefa de manutenção, uma coisa depois da outra, sem desafio nenhum. O que acontece? Nenhum dos dois cenários vai gerar produtividade. Pelo contrário, o resultado é sempre o mesmo: frustração e gente totalmente desengajada. E aí, o que muitas empresas fazem para tentar resolver isso? Bom, elas acabam caindo em uns mitos sobre felicidade e produtividade que, sendo bem sincero, só pioram as coisas. Chegou a hora da gente desmascarar algumas dessas ideias. O primeiro grande mito, e esse é clássico, é achar que a felicidade no trabalho vem de coisas externas, passivas, tipo um ambiente legal, um lanchinho. Mas a verdade é que a gente se sente realizado mesmo é quando está fazendo algo que exige esforço, que exige disciplina mental. É por isso que aqueles escritórios super coloridos, com comida de graça e mesa de ping-pong, claro, é legal, mas isso não substitui a nossa necessidade de ter desafios de verdade, de ter autonomia. No fim das contas, são só distrações, sabe? Coisas superficiais. E agora, vamos falar do grande vilão do trabalho hoje em dia. A ideia de que ser multitarefa é ser eficiente. Gente, isso é um mito gigantesco. Na verdade, é o exato oposto. Quando a gente tenta fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente só está quebrando o nosso foco em pedacinhos. E a atenção é, sem dúvida, o nosso recurso mais precioso para fazer um trabalho criativo, um trabalho profundo de verdade. E para quem duvida, tem um número que explica tudo. Presta atenção: 126. É isso. O nosso cérebro só consegue processar mais ou menos 126 bits de informação por segundo. Sabe uma conversa normal, como essa nossa aqui? Já come uns 60 bits. Agora você entende por que é impossível, impossível mesmo, prestar atenção em duas conversas ao mesmo tempo? Multitarefa, na prática, não existe. O que a gente faz é ficar trocando de tarefa super rápido e essa troca de contexto tem um custo enorme para nossa mente. Ela simplesmente destrói qualquer chance da gente entrar no estado de flow. Ok, então se a gente já sabe que o problema é essa tal de entropia psíquica, qual é a solução? A solução é o flow. E calma, não é nenhum conceito místico, nada esotérico, é um estado mental, comprovado pela ciência, que leva a gente para o pico da nossa performance e, o que é melhor, da nossa satisfação. Então, bora descobrir como a gente faz para acessar esse canal. Sabe aquele momento mágico em que um dev está tão focado num código, num algoritmo super complexo, que o mundo some? O tempo voa, as horas parecem minutos. Isso é flow. É quando a gente encontra o equilíbrio perfeito. Um desafio que te estica, que exige o máximo do que você sabe fazer, mas ao mesmo tempo você tem aquela confiança, aquela certeza de que tem as ferramentas e as habilidades para encarar. Mas para criar um ambiente onde o flow possa acontecer, a gente precisa de 3 pilares. São essenciais. Primeiro, metas claras. Tipo requisitos de software que todo mundo entende, sem ambiguidade. Segundo, feedback imediato. Sabe, compilar o código e ver o resultado na hora. Ter testes automatizados rodando. E terceiro, um senso de controle.
que nada mais é do que ter autonomia para tomar as decisões técnicas, sem aquele chefe no seu cangote o tempo todo, microgerenciando cada passo. Beleza, a teoria é incrível, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona no mundo real, nas empresas? Vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos bem práticos de empresas que souberam cultivar o flow e também daquelas que, sem querer ou não, acabaram sabotando tudo. Um caso clássico de sucesso é a Valve, a gigante dos games. Lá, a autonomia é levada a sério. Os desenvolvedores simplesmente escolhem em quais projetos eles querem trabalhar. Pensa que legal, você alinha o desafio com o seu interesse. Outro exemplo, mais técnico, é o TDD, o desenvolvimento guiado por testes. A ideia é genial. Você escreve o teste antes de escrever o código. Aí o que acontece? O desenvolvedor cria um ciclo de feedback que é instantâneo. O teste falha, fica vermelho. Aí você escreve o código para ele passar, fica verde. E depois, otimiza. Essa resposta imediata é o que prende a atenção e mantém a mente no canal do flow. Agora, vamos para o outro lado. O lado que não deu certo. O principal vilão aqui, microgerenciamento. Aquela gestão que fica monitorando cada passinho que você dá. Isso simplesmente destrói o senso de controle, faz a pessoa se sentir totalmente alienada. E tem também a famosa cultura da interrupção. Sabe aquelas notificações de Slack, de Teams, pipocando o tempo todo na tela? Isso é um ataque direto à nossa atenção. Voltar a se concentrar depois de cada interrupção gasta uma energia mental absurda. E aí já viu, é a porta aberta para erros e muita frustração. Tá, mas e aí? Como é que a gente pega tudo isso e transforma em prática no dia a dia? A notícia boa é que não precisa fazer uma revolução na empresa da noite para o dia. Existem passos bem concretos, bem práticos, que qualquer equipe de tecnologia pode começar a seguir para construir uma cultura de flow de um jeito organizado. Então, vamos lá, um roteiro prático. Passo 1, auditar as tarefas. É basicamente olhar para o que tem que ser feito e garantir que o nível de dificuldade bate com a habilidade de cada pessoa da equipe. Passo 2, definir micrometas. Em vez de um projeto gigante, quebra ele em pedacinhos menores. Isso dá uma sensação de progresso constante. Passo 3, encurtar os loops de feedback. Usar ferramentas como o CI e CD, fazer code reviews rápidos. Passo 4, proteger o tempo focado. Combinar com a equipe blocos de tempo sem interrupção nenhuma. E por último, o passo 5, cultivar uma cultura autotélica. É um nome chique para dizer que o prazer está na jornada, que o ato de resolver o problema já é a maior recompensa. Para a gente fechar, tem uma frase que resume a essência de tudo isso. A inovação de verdade, a alta performance, elas não são sorte. Elas são um subproduto de quando a gente controla conscientemente a nossa atenção. Elas são resultado de criar, de propósito, um ambiente que protege esse nosso recurso que é tão valioso. E a pergunta que fica no ar para todo mundo pensar é: como é que as empresas hoje estão cuidando do recurso mais importante que elas têm, que é a atenção dos seus times?